quarentena, ou então já sabemos e queremos passar aí experiência para todo mundo. Então, Ladson hoje vai dar de LGPD, aí, que é um integrante da Estufa, que esse projeto de fazer a cada 15 dias uma palestra, um workshop da Estufa. Então, boa palestra para todo mundo. Valeu, Ladson. Ok, valeu, Rafael. Só um detalhe que a gente vai gravar essa palestra, então as pessoas podem acessar depois. A gente vai disponibilizar isso no Instagram da Estufa. E deixa eu começar a transmitir minha tela aqui. Então, vocês conseguem ver direitinho? Sim, dá para ver. Ok, valeu. Ok. Primeiro, começando com o título, né? Privacidade sobre a ótica da LGPD. O que é privacidade e o que é LGPD? É isso que a gente vai tentar abordar hoje. Vai ser mais uma conversa, tá? Não é nenhuma coisa muito distante. E vocês fiquem super à vontade para interromper, para perguntar a qualquer momento, porque esse é um assunto que é bastante extenso. Eu estou tentando trazer uma coisa mais direta aqui, mas vai ter muitas lacunas do que eu estou falando. Então, se alguma coisa estiver um pouco confusa, podem perguntar. Ok. Meu nome é Ladson, certo? Eu sou membro da Estufa, que é o Laboratório de Sistemas Embarcados do SIM, da UFPE. E faço parte também, sou membro do Python Labs, que é o laboratório de inovação da Python, sou desenvolvedor lá, e sou membro do Comitê Público da NPPD, que é a Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados. A primeira pergunta, o que é privacidade? Porque quando a primeira coisa que a gente pensa em privacidade é ficar quieto no nosso canto, né? Mas privacidade, de acordo com o dicionário formal, é a habilidade de uma pessoa em controlar a exposição e a disponibilidade de informações acerca de si. É tu poder dizer o que pode ter sobre tu ali. E de acordo com o Davis Alves, PhD, que é um professor que ele dá muita parte sobre a LGPD, ele diz que privacidade é o direito ao respeito pela vida privada de uma pessoa, em seu âmbito familiar, em sua correspondência. Certo? E por que isso é importante? Por que eu tenho que me preocupar com privacidade? Primeiro, porque tem muita coisa sobre você. Nossos dados pessoais estão em todo canto. Eu vou me preocupar com privacidade porque diz respeito a mim. Meus dados de cartão de crédito são dados pessoais, meus dados de redes sociais, Facebook, Instagram, prontuários médicos, sua identidade, seu CPF, o seu histórico de busca, seu histórico de compras. Tudo isso são dados pessoais e tudo isso dizem respeito a você. Quando você começa a receber aquele anúncio numa rede social, um anúncio, sei lá, uma coisa que você estava falando sobre, e de repente você vê anúncio sobre aquilo. Fica aquela pulga atrás da orelha. Como é que ele sabe disso? De onde ele está vendo? O que ele sabe sobre mim para estar anunciando esse tipo de informação para mim? Então, hoje a gente não sabia nada sobre isso. Com a LGPD, a gente começa a pensar, eu posso saber sobre isso, sabe? Isso é dado pessoal meu. Então, a gente tem direito a entender o que está acontecendo com informações sobre nós. E por que a privacidade importa para todo mundo? Primeiro, porque isso limita o poder, certo? Isso limita o poder que os outros têm sobre você. No momento que você pode optar pela sua privacidade, você consegue limitar o que os outros sabem sobre você.
por conta de uma questão de respeito pelas pessoas, porque as pessoas merecem respeito, elas merecem poder saber o que é que não se sabe sobre elas. Pela gestão da reputação, eu tenho que ter direito a gerir a minha reputação virtual, pela manutenção de limitações sociais, porque antes se a gente não queria que ninguém visse sobre a gente em algum lugar, a gente só não ia lá. Mas hoje em dia não funciona bem assim. Se você entrar em determinados serviços, eles acabam sabendo coisas sobre você. Essa é questão de confiança também. Confiança acerca do que podem ou não fazer com dados sobre você, o controle da nossa vida, a liberdade de pensamento e fala, a liberdade de atividades políticas e sociais, ou seja, ninguém pode ser julgado ou ser execrado do meio virtual por conta do que pensa, do que fala, das suas atividades políticas, até porque nós temos liberdade de expressão. Não ter que se explicar ou se justificar, porque a sua vida privada pertence a você. Então você não precisa se explicar ou se justificar pelo que você faz, a não ser que você vá contra a lei. E a capacidade de mudar e ter segundas chances. Então você pode sim deveria ter esse direito de mudar, de ter segunda chance e de ser esquecido pela rede. Então por isso que isso é importante, sabe? Para garantir todos esses pontos para um indivíduo. Aí vem uma coisa que todo mundo se confunde um pouco. O que é privacidade de dados e segurança de dados? Então, elas são coisas distintas. A primeira coisa que a gente pensa de privacidade é que, vou guardar os dados quietinho lá. Só que não é bem assim. Quando eu falo de privacidade de dados, eu estou me concentrando nos direitos dos indivíduos, né? Na finalidade dessa coleta desses dados, no processamento desses dados, nas preferências de privacidade do usuário, na maneira como as organizações controlam os dados pessoais dos titulares de dados. E isso diz respeito não só a empresas de tecnologia, mas como o Departamento de Recursos Humanos de uma empresa guarda os dados dos seus funcionários, isso também está legislado através pela LGPD. Isso também tem a ver com a privacidade dos dados. Quando a universidade libera nossos dados pessoais, como nosso nome completo, nosso CPF ou RG no listão público, aquilo ali está dando dados pessoais nossos para o mundo que a gente não autorizou aquilo. Aquilo ali não deveria ser feito, por essa nova ótica. Já quando a gente fala de segurança de dados, meramente diz respeito aos meios de proteção que uma organização está adotando para impedir que terceiros não autorizados acessem esses dados. Ou seja, a segurança de dados é uma coisa mais técnica, enquanto privacidade diz mais respeito aos direitos, certo? Na segurança de dados, aí quem vai pensar em criptografia, em tunelamento de redes, em muitas outras coisas, em técnicas de segurança, para impedir que terceiros tenham acesso. Se a gente for olhar isso a nível mundial, já tem muitos países que têm legislação sobre isso, certo? Se a gente olhar nesse mapa aqui, no TED, a gente tem que 66% dos países já tem algum tipo de legislação sobre proteção e privacidade de dados. 10% deles ainda tem só um rascunho dessas legislações, e 19% não tem legislação, ou esses outros 5% ninguém sabe. Então, isso é importante ter legislação sobre proteção e privacidade de dados, não só para garantir a segurança dos dados dos seus cidadãos, certo? Isso é importantíssimo, mas não só por isso. Isso também meio que respinga em quesitos de negócios. Porque, por exemplo, isso começou na Europa. A Europa foi meio que o berço dessas legislações de proteção de dados, que foi a GDPR. Que foi naquele escândalo que teve da Cambridge Analytica, que vazou milhões de dados
via Facebook e tal, que influenciou as eleições, que usou isso para fazer propaganda direcionada para influenciar as eleições, tanto nos Estados Unidos quanto do Brexit e tal. Tem um documentário muito bom sobre isso, inclusive, no Netflix, que é Privacidade Hackeada, se não me engano o nome. E isso influenciou a criação dessa legislação, que todo o resto do mundo está adotando coisas semelhantes. Inclusive, a LGPD é quase um copy-paste, né, um copiar e colar dessa legislação europeia, com algumas modificações, claro, para adequar a realidade brasileira, mas é bem semelhante. E isso é importante porque se uma empresa que está sediada num país que tem legislação sobre privacidade de dados, é mais fácil para ela, até por questão de regulamentação, ter relações comerciais de dados ou ter serviços de empresas de outros países que também têm legislação de proteção de dados. Por quê? No momento que eu, como empresa aqui, sei lá, aqui no Brasil, tenho dados dessas pessoas que estão aqui nessa sala, por exemplo, eu vou tratar ela com uma empresa, sei lá, no Egito, por exemplo, que o Egito não tem legislação sobre isso, eu que preciso garantir que essa outra empresa ela vai tratar os dados de acordo com essa legislação de proteção de dados. Por quê? Se essa outra empresa tratar de forma errônea, quem vai ser o responsabilizado sou eu, aqui do Brasil, porque aqui no Brasil tem legislação sobre isso e eu coletei dados de brasileiros. Se eu joguei para alguém do Egito que não cuidou disso, a culpa é minha. E eu que vou sofrer as sanções. Mas seguindo assim, quais são as consequências, né, dessa não conformidade? Então, a primeira, mais óbvia, você vai perder sua reputação, essa fidelidade dos seus clientes, porque todo mundo vai ficar sabendo. A gente cansa de ver escândalos sobre vazamento de dados aí, e isso perde a credibilidade. Tanto no mercado, porque outras empresas vão ficar de olho. Será que eu realmente vou fazer transações com essa empresa aqui que vazou muitos dados dos usuários, que teve um vazamento enorme de dados? Ou eu vou pensar na concorrência? De outra forma, também, acontecem as multas. E as multas, na LGPD, elas são previstas multas de até 50 milhões de reais ou até 2% do faturamento do último exercício. Se a empresa for muito maior que isso, o número pode ser enorme. E também tem as sanções, que em alguns casos é muito melhor levar uma multa enorme do que levar sanção, porque uma sanção você pode ser, por exemplo, proibido de tratar dados de clientes para alguma finalidade lá. E como hoje toda empresa é uma empresa de dados, isso pode significar falência. Imagina o Uber. O Uber tem muitos dados pessoais ali envolvidos. Tem dados, e especialmente dados de localização das pessoas. Imagina se o Uber sofresse uma sanção por mau uso de dados e agora o Uber não pode mais tratar dados de localização dos seus usuários por 6 meses. O que é o Uber sem localização das pessoas por 6 meses? É tentar se reinventar do dia para a noite ou falir. Então, é importante pensar, se adequar para evitar esse tipo de consequência. É claro que a severidade vai depender do caso e das medidas que a empresa ou que a pessoa esteja tomando para proteger os dados do titular, claro. Também porque isso tem muitas lacunas ainda acerca dessas questões de sanções, que vão ser definidas pela ANPD, que é o órgão superior que a gente vai falar mais na frente. Mas vamos pensar direitinho. Parando aqui. Sobre o que exatamente que a LGPD legisla? É sobre tudo? Não é sobre tudo.
Pegando o artigo 1º da LGPD, a gente tem aqui que esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O que isso significa? Pessoa natural, uma pessoa física. Eu, você, ou seja, não é pessoa jurídica, não é a empresa que vai estar sendo protegida pela LGPD, são só pessoas naturais. O que é o tratamento de dados? Tratamento de dados é qualquer verbo que você conseguir fazer com dado. Armazenar, processar, analisar, transferir, qualquer verbo que você conseguir utilizar com dado, ele é um tratamento. E o dado pessoal é aqueles que dizem respeito à pessoa, à pessoa física, que vai identificar ela de alguma forma. Vai identificar seus hábitos, seus gostos, sua localização. Que você olhando dentro de uma sala com várias pessoas e tendo os dados pessoais dela, você vai conseguir identificar ela. Inclusive nos meios digitais. Por que inclusive nos meios digitais? Porque os meios físicos também estão sob a jurisdição da LGPD. Ou seja, a farmácia que guarda teus dados, isso acontece mais aqui no interior, que guarda teus dados pessoais ali num caderninho. Aquilo ali, se cair em mãos erradas, a farmácia é a culpada. Se chegar um caderno de contas ali, e aquele caderno, sei lá, for a público, tiver uma brecha daqueles dados, a farmácia vai ser a responsável por aquilo. Então, inclusive não só empresas, mas também pessoas. Pode ver aqui, por pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado. Ou seja, pode ser uma pessoa que está tratando esses dados, ou pode ser uma empresa, seja ela pública ou privada. Todos esses estão sobre essa legislação. Todos esses controladores de dados. Mas quando é que a LGPD não se aplica? Porque não está dando que ela vai se aplicar a tudo, né? Então a gente vai para o artigo 5º. Vou dar um pulo aqui, que para os fins dessa lei, considera-se os dados anonimizados, o dado relativo. É porque aqui eu estou diretamente em consideração. Mas quando é que a LGPD não se aplica? Tem vários outros motivos quando ela não se aplica, depende da finalidade da coleta, né? Tipo, se for para pesquisa ou algo do tipo, mas uma coisa mais importante, eu acho que para a gente aqui, quando a gente está tratando de dados, é que quando a LGPD não se aplica, quando o dado está anonimizado ou passa por um processo de anonimização, certo? Aí, para os fins dessa lei, considera-se que dados anonimizados são dados relativos ao titular que ele não pode ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Por exemplo, criptografia. Você pode pensar que para a criptografia, eu anonimizo ali e não consigo mais identificar, né? Errado. Se tiver a chave, você resolve. Se amanhã aparecer um computador quântico, você quebra a criptografia. E você resolve, você consegue identificar quem era qual era o dado original. Então, criptografia não é uma anonimização de dados, certo? A anonimização de dados são a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento de tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, ao indivíduo. Ou seja, por mais que você tente, você não consegue mais voltar ao dado original. Para isso, tem várias técnicas, né? Técnicas de anonimização de diferencial, ou você inserir erro, ou você inserir ruído nos dados. Tem várias técnicas para isso. Mas o que importa mesmo que você perca um pouco da acurácia daqueles dados, mas o que é importante é que eles não podem ser revertidos para ser considerado como dado anonimizado. Ele não pode ser convertido. Um exemplo disso é o que a Inloco faz, por exemplo. A Inloco só coleta o momento que a pessoa é uma pessoa que viu e que chegou no local.
quem é aquela pessoa, o que ela está fazendo, quando ela vai para outros cantos, isso eles não querem saber. Eles nem sabem, nem guardam nada disso. Ele só vê aquele momento lá, então aquele momento junta com um monte de outras pessoas, fica anônimo. Você não consegue descobrir quem foi a pessoa que entrou ali. Porque eles vão pegar de lotes e tal. Não vai contar de um em um. E isso é um exemplo de anonimização. Se não ficar muito claro, vocês podem perguntar, podem desmutar o microfone e fazer uma pergunta, tá? Sempre aberto. E aí vamos olhar para a visão geral. Qual é a arquitetura da LGPD? A primeira pessoa importante da gente saber é quem é o titular. Certo? O titular é a pessoa que a gente está falando. O titular sou eu, é você, é a pessoa que é detentora daquele dado. É a pessoa de quem o dado está falando. Certo? Aí, outra pessoa que tem aqui é o controlador. O controlador vai ser a pessoa que controla os dados. É a pessoa que coletou os dados, é a responsável pelos dados. Certo? É responsável por esse empréstimo. Que no caso poderia ser a empresa. O controlador, ele é o que vai ter domínio sobre o que está acontecendo ali e que vai se reportar ao titular. Ele se reporta ao titular através da pessoa do DPO, que é o Data Protection Officer, que é o encarregado pela proteção dos dados. Então, toda empresa ela precisa ter um encarregado pela proteção de dados, que ele vai ser a ponte entre o controlador, né, entre a empresa, e o titular. E também vai responder para a autoridade supervisora. Essa autoridade supervisora é uma entidade externa, né, que ela é quem vai decidir acerca das coisas que não estão previstas na lei, na legislação. Ela é a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E tem também os operadores. Os operadores são os terceirizados, por exemplo. São as outras pessoas que o controlador vai precisar que utilizem esses dados. Como, por exemplo, uma aplicação, pensando no Facebook, por exemplo. O Facebook é o controlador dos dados do usuário Ladson. Eu fiz um perfil no Facebook, então os dados são meus, mas o Facebook é o controlador dele. Ele que me presta esse serviço. Só que aí, o Facebook guarda esses dados na Amazon, por exemplo, no servidor da Amazon. Então, a Amazon vai se tornar um operador. Vai ser um operador de armazenamento. Mas ele utiliza as plataformas da empresa X para fazer análise de dados. Então, essa empresa X seria um outro operador, que são coordenados pelo controlador, para tratar os dados do titular. Faz sentido assim? Se não fizer sentido, vocês falam. Então, essa é meio a forma que isso funciona. Aí a gente tem essa autoridade supervisora. Quem é essa autoridade supervisora? E aí nós temos essa autoridade supervisora, né, a ANPD. Ela foi recentemente sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, no dia 26 de agosto, que ele aprovou a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos da comissão e as funções de confiança da ANPD. Ou seja, ele disse, ok, pode existir. Porque a LGPD ela existe desde 2018, mas ela tem sido postergada por motivos de o mercado não estava preparado, não estava adequado a esse tipo de regras. Não existia ainda a ANPD, que é uma autoridade para legislar em cima disso. Então, estava sendo postergado isso. Foi dado o tempo e agora finalmente foi aprovado. Então, já tem a Constituição. Só falta a nomeação dos membros da ANPD nesse momento. E como é que ficou a vigência da LGPD? Porque recentemente, não sei se vocês viram, teve muita notícia acerca disso, da LGPD.
Porque o que aconteceu? No dia 29/4 foi publicada essa MP, porque a LGPD estava para entrar em vigor esse ano, em agosto, e as sanções só entrarem em vigor em agosto do ano que vem, 2021. Aí, em abril, eles foram e publicaram essa MP que adiava, para só entrar em vigor a legislação em maio de 2021. Só que aí chegou o mês passado, né? 2 semanas atrás, dia 26, semana passada, na verdade, o Senado foi e derrubou esse adiamento. Então, ele derrubou esse adiamento, então ia entrar em vigor imediatamente. Só que aí fica esse prazo, né, para o presidente ele fazer uma sanção ou um veto a isso. Ele tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar isso, mas o que se diz aqui é que, independente de se ele vete ou se ele coisa, como foi retirado dessa MP, então a LGPD vai entrar em vigor após essa ou sanção ou veto do presidente. Assim que ele finalizar isso, o negócio a LGPD vai entrar em vigor imediatamente. Então, no momento que ela entra em vigor, a LGPD já poderá ser aplicada pelo judiciário. Então, a gente já vai poder requerer nossos direitos juridicamente. Porém, multas e demais sanções previstas na LGPD só poderão ser aplicadas pela NPD a partir de agosto de 2021. Então, é só em agosto de 2021 que vai entrar em vigor esses artigos referentes às sanções administrativas. Certo? E aí, como é que eu me adequo a isso? Como é que eu adequo o meu produto à LGPD? Seja lá qual for. Pode ser nosso produto de embarcados, um produto de software, minha empresa. Uma das coisas que a gente fala muito é o Privacy by Design. Tem, inclusive, um livro muito bom sobre Privacy by Design, né? Privacidade por design, desde a sua concepção, que é por Anne Cavoquian. Mas isso aqui é só um postzinho de resumo do professor Matheus Passos sobre o Privacy by Design, que é as premissas e tudo que você for fazer é, primeiro, tem que ser proativo e não reativo. Tem que ser preventivo e não corretivo. O que isso quer dizer? Que o usuário, se ele for te dar a permissão para você fazer alguma coisa, ele que tem que ir lá e dizer, eu te dou permissão. Eu aceito o seu termo de uso. Não já vim por default marcado e ele só passar. Porque isso significa que o usuário não tomou nenhuma ação para dizer que você tem acesso. Foi por inanição que você teve acesso. Certo? Então tem que ser sempre proativo. As coisas têm que ser preventivas e não corretiva. O que isso significa? Você tem que sempre prevenir qualquer problema que possa acontecer ali. Não é só corrigir depois. Você tem que prevenir. Você tem que pensar nos problemas que podem dar e corrigir eles antes que eles aconteçam. 2. Privacidade tem que ser o padrão. Ou seja, a pessoa tem que ter controle das coisas já por padrão. Não é uma novidade que vai ser acrescentada depois. Desde o início, você já faz esse tipo de coisa. A privacidade tem que ser incorporada ao design. Como é que você faz isso? Na sua interface, você já colocar essas questões de privacidade, já no jeito de você modelar o seu banco de dados, separando os dados que são pessoais, os dados que não são pessoais. Isso já vai facilitar a sua vida, se você já for fazendo dessa forma, porque eventualmente a pessoa pode dizer, ei, me mostra aí tudo que tu sabe sobre mim. Se tu tiver com tudo misturado no teu banco de dados, vai dar trabalho para você buscar isso. Ladson, Ok, tudo bem? posso fazer uma pergunta? Tá? Tudo. É só para tu dar um exemplo, qual é a diferença de dados pessoais e dados não pessoais? Certo. Um dado pessoal é qualquer dado que diz respeito à pessoa. Por exemplo, seu nome é um dado pessoal, certo? Keila Maria da Conceição, isso é um dado pessoal, porque ele te identifica. Teu CPF é um dado pessoal, porque ele te identifica. Certo? Faz sentido assim? Sim, entendi. E o que seria não pessoal seria... Tua altura, por exemplo.
Se eu tiver só a tua altura, eu não sei quem é Keila só através da altura dela. Certo? Uma informação fechada, não é isso? Uma Isso. informação sem complemento, certo? Uhum. Porque tem dois tipos de dados pessoais. Tem dado pessoal, né, que é geral, que é informação que relaciona a pessoa natural, que ela é identificada ou ela é identificável. E tem o dado pessoal que ele é sensível. O dado pessoal sensível, ele diz respeito à sua origem racial ou étnica, a sua convicção religiosa, sua opinião política, se você tem alguma filiação com o sindicato, caráter religioso, dados referentes à sua saúde, à sua vida sexual, a dados genéticos seus. Se eu tiver alguma dessas coisas, eu posso identificar você, isso é um dado pessoal e sensível. Por que é importante a gente proteger isso? Porque, por exemplo, o seu dado, sua opção sexual, pode ser em algum ambiente motivo de constrangimento, se isso ficar público. Se eu puder te identificar ao falar da tua opção sexual, tiver atrela com outros dados, isso se torna um dado pessoal. Faz sentido assim? Sim, entendi. Ok, obrigada. Perfeito. Certo. Aí vem para o quarto ponto aqui. Funcionalidade total. Não tenho certeza do que isso significa. O quinto ponto é tipo a segurança de ponta a ponta e a proteção durante todo o ciclo de vida desses dados. Ou seja, tudo tem que funcionar de alguma forma, certo? Você só pega as coisas que você realmente precisa e você tem que ter essa segurança sempre, de ponta a ponta, do momento que você passa a se tornar responsável do dado. Por exemplo, se tu está pegando os dados através de um aplicativo e joga para o teu servidor, você não é responsável pelo dado apenas no momento que ele chega no teu servidor. No momento que ele é inserido no teu aplicativo, você já passa a ser responsável. Então, se você não criptografar, você não proteger esses dados na transferência, isso aí pode ser uma brecha de segurança. Então, você tem que pensar nessa proteção durante todo o ciclo de vida dos dados. O sexto aqui tem que ter visibilidade e transparência. Tem que ser fácil para eu ver o que você sabe sobre mim. Tem que ser transparente, você tem que dizer tudo o que você está fazendo com os meus dados. Isso inclui qual é o servidor que você está usando para guardar meus dados pessoais. Onde é que eles estão sendo armazenados? É aqui no Brasil? É no exterior? A pessoa passa a ter direito a saber sobre isso. Então, é importante que você já deixe isso de uma forma que a pessoa pode chegar tão fácil quanto foi fácil se cadastrar na tua plataforma, por exemplo. E o sétimo, o respeito pela privacidade do usuário. Isso sempre é importante. Você tem que respeitar o que a pessoa quer, o que ela não quer. Especialmente se aquilo não é vital para o teu negócio. Porque, por exemplo, o aplicativo de fotos. O aplicativo de fotos precisa pegar a sua data de nascimento, o seu CPF? Não, não precisa. Você precisa identificar a pessoa de alguma forma. Ok. Usar uma coisa que seja menos identificada, não seja dado pessoal sensível, seja dado só pessoal, tipo o seu e-mail. Seu e-mail é dado pessoal. Mas o seu nome completo, seu CPF, é um dado pessoal sensível. Porque se eu tiver, por exemplo, ladsonxd@email.com. Isso pode ser, isso é uma coisa minha, certo? Me identifica. Mas não é uma coisa sensível sobre mim. Agora, se eu digo 0999, sei lá, meu CPF, aquilo ali só pode ser meu. Então, aquilo ali é sensível. Mas, enfim. Sabe um pouquinho dessa privacidade por design? A gente vê como é que eu posso enxergar isso, né? Porque a gente falou muita coisa aqui, é muita informação. Mas talvez não tenha sido uma coisa muito visual ainda. Então, tem aqui, isso aqui foi tirado de um guia da Serpro, sobre essa adequação.
de LGPD para a experiência do usuário, para interfaces, como é que a gente enxerga isso de uma forma prática? Primeiro, é importante lembrar que na área da privacidade, perder a confiança do cliente é cada vez mais fácil. Porque agora a gente sabe quais são os nossos direitos, a gente tem direitos. E logo, então, cuidar dessa experiência do usuário no contexto do tratamento de dados não está ligado só aos cuidados que a empresa deve ter em seu site, no programa, mas sim todas as camadas que permeiam essa relação entre a empresa e o indivíduo. Todas as camadas. Não apenas no teu sistema. A forma como tu interage, o suporte ao usuário, tudo isso tu tem que prezar pela privacidade do usuário. Certo? Em todas essas esferas. Na pré-venda, na venda, no uso, na pós-venda. Tudo isso tu tem que prezar. E o que significa esse foco no usuário, né? Primeiro que os usuários devem ativar de forma expressa e manual essa coleta e esse uso dos dados. Ele tem que realmente ir lá e fazer. Lembra? Outra é que os usuários eles devem consentir em todo tipo de atividade de processamento de dados. É claro, né, que caso a base legal do consentimento seja o consentimento, né, na verdade. Porque tem outras formas que você pode coletar dados das pessoas. Pode ser por legítimo interesse, por obrigatoriedade de outra legislação, como, por exemplo, no caso de compras. Você precisa manter dados sobre o comprador e tal, por conta de trâmites legais. Então, isso você é obrigado a fazer. Então, isso aí o usuário, o titular, ele não opina sobre isso. Como, por exemplo, um professor precisa guardar as notas, guardar as provas de um aluno por 5 anos, por exemplo. Isso aí, quer que o usuário queira ou que não queira, vai acontecer. O usuário não vai poder opinar sobre isso, certo? Mas todas as outras coisas que a base legal seja o consentimento, o usuário tem que consentir expressamente. Se olhando isso no futuro, sabe, que quando você olhar isso mais a fundo, você veria que o consentimento é a coisa mais fraca, é a base mais fraca que você vai querer. É a última coisa que você vai pedir do usuário o consentimento dele, porque ele pode revogar isso a qualquer momento. Então, você vai querer anonimizar os dados que você coleta, para que não dependa do usuário o que você vai fazer com eles, porque nunca vai poder identificar o usuário. Você vai querer que seja legítimo interesse, porque aquilo é o core do seu produto. Sem aquele dado, você não consegue oferecer seu serviço. Então, isso aí ele vai ter que aceitar. Esse tipo de coisa você vai querer que venha primeiro. O consentimento vai ser a última coisa que você vai querer que o usuário lhe dê. Certo? Porque os usuários também devem ter direito de retirar facilmente o seu consentimento a qualquer momento. Imagina que o seu business sei lá, fazer recomendação de compras do usuário através das compras passadas dele. Supondo que você perguntou pelo consentimento do usuário: ei, eu posso guardar esses teus dados aqui para fazer análise? Aí disse: pode. Aí tu está lá, está processando um monte de gente. Esse é a tua principal fonte de receita, esse processamento. E aí, de repente, todos os usuários decidem: ei, não quero te dar esse consentimento não, de tu fazer isso. Ou uma parcela grande dos usuários fala isso. Tu tem que ir lá e retirar todos esses dados que estão identificando eles, que são dados deles, pessoais, que eles te deram através do consentimento, tu tem que apagar, porque ele pediu para tu apagar. O que vai acontecer com o teu negócio? Então, tem que pensar nesse tipo de coisa, né? Tem que pensar nessa base legal para o teu tratamento de dados. Outra coisa que os usuários podem verificar todas as empresas e todos os fornecedores e parceiros de empresas que manipularão os dados. Ou seja, tu tem que deixar isso em algum cantinho ali, para que ele possa facilmente poder ir lá e ver. Vocês estão utilizando Google Cloud para armazenar os meus dados. Estão armazenando eles no Cloud Storage, que está localizado em Iowa.
nos Estados Unidos. Eu tenho que poder saber disso. Certo? Porque vai que ele, sei lá, que ele tem algum problema lá, ou então que a legislação em Iowa, ele de repente pega os dados do usuário, algo desse tipo. Ele quer saber se os dados dele podem ser pegos. Ele tem esse direito. E, embora seja bom pedir consentimento nos momentos certos, é ainda melhor explicar claramente o porquê o consentimento vai beneficiar essa experiência. Certo? É bom a gente pedir, mas se a gente já disser o porquê que a gente está pedindo aquilo, porquê que aquilo é importante, isso facilita a vida de todo mundo. E aí vem alguns exemplos. Por exemplo, aqui, um formulário. Um formulário tradicional. O que a gente vai pedir? Vou pedir o nome, o CPF da pessoa, né? A idade e o gênero. Ok. Ao clicar em enviar, você já aceita os nossos termos de uso. Nessa conversa que a gente pensou, vocês acham que isso aqui está certo? Se é só clicar em enviar, eu só posso enviar, já vou estar concordando com todos os termos de uso? Alguém? Não, Antônio. Boa, Antônio. Por que não? Tu consegue pensar? Pode desmutar no microfone, inclusive. Porque ele nem apresenta, né, o termo de uso para o usuário. Ele já supõe que você já conhece, né? Perfeito. Isso aí é importante. E mesmo que ele coloque aqui o termo de uso, ele não está nem dando uma opção da pessoa. Certo? Porque já está sendo de uma forma reativa. Só que você entrar no coisa, você já vai concordar com tudo. Então, o usuário não está dando a permissão dele ativamente. Isso, Antônio, ele também não está deixando explícito como vai utilizar os dados. Porque ele tem aqui o nome. Para que ele precisa do nome? Para que ele precisa do meu CPF? E meu gênero? Ele vai me discriminar de alguma forma? Por que ele precisa do meu gênero? Nada disso está claro. E são todos dados pessoais. Faz sentido? Aqui de uma outra forma, vamos redesenhar aquele formulário, certo? Aqui, pronto, nome. Essa é a maneira como você será identificado. Não precisa ser o seu nome civil, não. Em vez de chamar de Césares, por exemplo, tem de Césares aqui, eu posso querer ser chamado na plataforma de deck. E aí? Em vez de ser Keila Maria da Conceição, eu posso chamar só de Keila ou só de Maria. Quero ser chamada de Maria na plataforma. Ele não precisa saber seu nome completo. Então ele está dizendo aqui que a forma como você vai ser identificado. O CPF. Aí já diz aqui, por que ele quer o CPF? Ele está dizendo aqui, ó, utilizamos o CPF para validar junto à Receita Federal a sua identidade. Massa. Agora ele está dizendo por quê. O que ele quer. Idade. Por que ele quer saber da minha idade? Porque esse serviço só pode ser acessado por maiores de 17 anos. Por isso, precisamos armazenar a sua idade. Massa. Agora eu sei por quê. Que ele quer saber da minha idade. Ele poderia pedir aqui a data de nascimento, por exemplo. Mas a data de nascimento ainda seria uma coisa mais específica da pessoa. Ele não precisa saber que dia eu nasci. Ele só precisa saber se eu tenho mais de 18. Então, ele deixa de uma forma mais simples ali. Não é só o que ele precisa. Quanto mais informação que você tiver da pessoa, mais risco você tem. Então, você vai querer pegar só o mínimo que você precisa. Você não precisa saber qual é o aniversário dela para prover esse serviço. É legal quando você recebe um e-mail de Feliz Aniversário. Pode até ser, mas aquilo significa que ele sabe que dia você nasceu. Pode ser utilizado para outras coisas. Certo? Gênero. Por que ele quer saber meu gênero? Aí aqui ele diz. Pronto, gênero é opcional. Você não precisa botar gênero, se você não quiser. Mas, nós não precisamos do gênero. Mas, se informado, o serviço será customizado para você. Mas agora eu sei por que ele quer meu gênero. Agora eu sei que eu posso escolher dar isso ou não.
certo? E ainda vem aqui, ó. A informação de dados é nossa prioridade. Para obter mais informações sobre como tratamos seus dados, clique aqui para acessar a nossa política de privacidade. Agora eu sei para que serve uma política de privacidade. Para obter mais informações sobre como eles tratam os meus dados. Vê a diferença da interface? Dessa interface aqui para essa aqui. Agora está uma coisa muito mais amigável e muito mais respeitosa com a privacidade desse usuário. A gente vê aqui consentimento. Lembra aquela partezinha ali? Sobre o consentimento a gente pode melhorar ainda, tá vendo? Aqui ele chega e diz: aceito que meu CPF seja usado também para rastreabilidade de compras. Isso é uma coisa adicional. Então a gente tem que pedir permissão. Porque antes ele estava dizendo que queria o CPF para validar junto com a receita, certo? Isso é importante para ele. Então é obrigatório ali. Mas se você quiser aceitar que o seu CPF também seja utilizado para rastrear suas compras, mas você pode colocar ali. Ou aceito que o meu nome seja exibido no site da seção de cadastrados. Massa. Vocês conseguem ver alguma coisa que ainda não está totalmente certa com isso aqui, apesar de colocar essas opções? De acordo com o que a gente já falou? Alguém consegue perceber antes de passar? Ok. É os demais campos, Adson tá tentando enxergar daqui. Tá pequenininho. Ele tá pequenininho. É os demais campos, além do CPF, que ele não tá solicitando. Não, é esse que está em vermelho, Keila. Só nessa parte que está em vermelho aqui. É porque a parte que está em vermelho está pedindo assim: se aceita utilizar o CPF, o nome e as demais informações. É isso que, mais ou menos, que precisa também colocar? Na verdade, não. Coisa, porque, tipo, isso que ele falou tá massa, porque ele só quer essa permissão para fazer mais isso, certo? Só que o problema aqui, já está marcado. Por default, ele está assumindo que você dá esse negócio, a não ser que você expressamente diga que não. Você vai lá e desmarque. Isso não pode acontecer. Ah, já está automático. Isso, já está automático. Já está preenchido automaticamente, entendi. Exato. Então, eu preciso que isso esteja despreenchido, não esteja preenchido. Porque se a pessoa está dando consentimento dela, ela tem que expressar ativamente o seu consentimento ao clicar ao marcar aquela janela. Olá, Adson. Uma Oi. pergunta, Edna. Também não teria que ter alguma caixinha para ele marcar que ele aceita os termos de como ele vai usar? Porque você mostrou o termo ali, né? Clique aqui para ver como a política de privacidade. Você não tinha que dizer que aceita essa política explicitamente? Também, né? Também. É outra coisa que também precisa ser feita. Certo. Boa. Aí deu para perceber o tipo de coisa que a gente tem que começar a adaptar nos sistemas. Essa coisa ficou mais clara. Aí vocês já perceberam que você precisa dizer por que você está pegando aqueles dados, pegar o mínimo de dados possível e dar a permissão para tudo, dar o consentimento. A menos que seja uma coisa obrigatória. Obrigatório porque tem uma base legal que faz aquilo ali ser obrigatório. Eu acho que é isso. Aí, meus agradecimentos ao API Exames, porque é o local onde eu aprendi boa parte disso aqui e muito mais, porque eles deram uns cursos gratuitos de LGPD bem profundo, intensivo, que a gente viu basicamente a legislação toda. Placar pelos ícones e o copo de segurança de informação do GPD, que é lá da Pitang, onde a gente discute esse tipo de assunto. Então, é maravilhoso eu ter esse grupo. E dúvidas? Vamos conversar mais um pouquinho? Se alguém... Tu tem alguma ideia, tipo, quão trabalhoso vai ser para as empresas
realmente se adequar à LGPD, já que muitas deixaram para a última hora e tudo mais? Então, vai depender do tipo de produto que ela tem e do que ela já tem. Porque se você já tinha coisas como a ISO 7007, uma coisa assim, que tem alguns padrões de projeto que já contemplavam boa parte dessas coisas. Então, a transição vai ser muito pequena, se você já faz esses padrões de projetos. Mas se você fez as coisas bem mais... não diria da doida, mas de uma forma sem prezar por esse tipo de coisa, você vai ter algum trabalhinho. Porque, por exemplo, não está contemplado aqui, mas não sei se vocês viram, o Instagram, alguns outros sites, recentemente tiveram alguns updates, onde você tem acesso, tipo, uma área LGPD ou algo do tipo. Deixa eu mostrar um exemplo aqui. No próprio site da NPPD. O site da NPPD é um exemplo de site onde já está com essas coisas de LGPD bem feitas, sabe? Bem... Até porque, né, é a referência. Certo. Aqui tem a política de privacidade, por exemplo, onde já tem as coisas, certo? Aí vem aqui, a área LGPD. Você já vai saber. As atividades de coleta de dados, esse tipo de coisa aqui, como exercer os seus direitos, como titular, já está sendo dito aqui. Mas se eu vier, por exemplo, para solicitar um convite, torne-se membro. Aí vem, primeiro nome. Eu posso querer colocar aqui, por exemplo, de Césares Augusto, né? De Césares... Opa, eu não consigo colocar outro nome. Último nome. Vou colocar... Eu não consigo ver, mas vou dizer Mendes. Mendes Souza. Opa, eu não consigo dar um espaço e colocar. O que isso significa? Essa caixinha aqui, ela já não te deixa dizer teu nome inteiro, teu nome completo. Por quê? Porque não precisa do teu nome completo, ele só precisa te identificar. Então, no design, ele já não permite que eu coloque mais nenhum nome aqui. Eu coloco meu e-mail, coloco minha senha, crio uma senha, certo? Link do perfil. Aí, você deseja deixar ter seu perfil público para todo mundo ver de fora? Sim ou não? Esse tipo de coisa já começa a fazer aqui. Se o comitê quer participar. Enfim, esse tipo de coisa. Tem algum, acho que é no Facebook. Já tem uns outros exemplos disso também. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, pode falar. Se ninguém tiver mais nenhuma coisa para perguntar, eu tenho outra curiosidade, que seria, tipo, isso também vale para o próprio governo, né? Mas teria, tipo, alguma exceção, assim, de que, tipo, o próprio governo fica isento da LGPD, ou a gente também pode, processar eles por não querer entregar nossos dados ou não querer apagar eles? A gente pode, sim, processar o governo se não fizer isso. A menos que os dados que estejam lá sejam para fins de pesquisa. Então, algumas exceções que foram adicionadas à LGPD é para resguardar, por exemplo, o Serasa. O Serasa ele tem direito de ter seus dados ali, para proteção de crédito, através dessa alegação que é proteção de crédito. A gente teria como ter uma lista disso para ver se banco também está isento disso ou não? Sabe dizer? Não, eu não conheço nenhuma lista disso, mas se você analisar esse artigo da LGPD, ele diz que a fim de pesquisas por instituições de pesquisa, não por qualquer instituição, ele descreve lá direitinho qual é essa, que eu não lembro agora os detalhes. Mas só se são poucas exceções, a maioria vai estar sujeita a isso.
Certo, obrigado. Ladson, se eu utilizo um sistema que eu pago para utilizar aquela plataforma, quem é responsável pela segurança? Sou eu como usuária ou ele que está fornecendo um espaço para guardar o documento? Ele. A plataforma que é totalmente responsável por isso. Salvo exceção que, por exemplo, a não ser que seja um problema seu, tipo, se ele garantiu todas as formas ali dentro de proteger seus dados, que ninguém consegue acessar, mas se, por exemplo, o seu computador pegou um vírus que tudo tinha a tua senha salva ali, o vírus passou para alguém acessou seus dados por conta disso. Aí tu passa a ser a culpada por isso. Porque aí já foi um problema teu, a não ser que fosse uma coisa que eles pudessem evitar mais facilmente. Por isso que é importante fazer autenticação de 2 fatores, esse tipo de coisa. Só que as empresas não obrigam ninguém a fazer autenticação por 2 fatores, né? Que é para ser a tua senha mais o teu celular, um código no celular, algo desse tipo. Mas aí vai depender de qual foi o problema que causou essa brecha de dados. Porque, na prática, essa plataforma que vai ser a responsável. A menos que o problema realmente tenha... Eles fizeram tudo o que podiam, mas o problema foi contigo. Alô? Oi, Oi, é Richardson, tá falando? vai, Jadson. Eu queria saber de você o que é que muda na parte do desenvolvedor, quem vai codificar, né? Porque, por exemplo, já tem certos domínios, né, quando você tá atuando, por exemplo, quando mexe com dados de cartão, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, tem que seguir uma compliance, né? Sim. E o pessoal vai lá e faz a auditoria, né? Para ver se você está seguindo o padrão estabelecido, certo? Para cumprir, né? Sim. Aí eu queria saber de você aí, até na sua prática, né, do dia a dia, o que é que pode vir mudar no seu levantamento que você fez, se você tem algo a dizer sobre isso. Bem, se tu já segue esse tipo de prática que garante a proteção desses dados, não vai mudar muita coisa no teu dia a dia, não. Porque a NPD seria responsável por fazer esse tipo de auditoria também. Então, uma coisa que é importante é, tipo, se o teu sistema ele não puder ser facilmente auditado, então tu tem que começar a mudar por aí. Certo? Eu tenho que poder auditar meu sistema, ou seja, eu tenho que fazer log tudo que está acontecendo ali. Toda vez que tu fizer uma mudança de tratamento de dados, tu tem que fazer um log ali dizendo, eu passei a mudar isso aqui. Se for uma mudança drástica, tu tem que avisar o usuário, a gente passou a fazer recomendação através dessas informações que a gente está coletando tua, sabe? Então, tu vai ter uma mudança significativa se tu não seguir nenhuma desse tipo de prática. Mas se tu já seguir essas práticas de padrão de projetos, vai ser mais tranquilo essa transição. Até porque, tipo, com dados bancários, esse tipo de coisa, tu já tem que fazer essas coisas de segurança e de privacidade muito forte. Faz sentido isso? Ok, fez sentido sim. Desculpa que eu estava falando aqui. Pronto. Aqui, um exemplo, eu achei o do Facebook. No Facebook agora tem, nessa aba aqui, você vem na sua conta, certo? Na sua configuração de conta, e você vem para Your Facebook Information. Isso aqui seria a área LGPD do Facebook agora. Tu pode acessar suas informações por categoria, tu pode transferir, copiar os teus dados, porque são algumas das coisas que a LGPD garante esse direito. Eu posso alterar todos os dados que você tem sobre mim, eu posso transferir para um outro
para um outro controlador, ou seja, para uma outra empresa, se eu quiser. Eu posso fazer um download desses dados, eu posso ver um log de atividades, eu posso saber quando e quais foram as alterações que ocorreram nos meus dados. As atividades que são feitas por outras organizações, ó, fora do Facebook. Tudo isso eu tenho aqui. Eu posso ver isso sobre a minha conta. Manage Information. Aprenda mais como fazer isso. Eu posso desativar ou deletar permanente a minha conta. Se eu vier aqui e dizer que eu quero deletar permanente, ele tem que realmente deletar. Ele não pode guardar nada disso. Nisso aí já vem alguns problemas do tipo, tá, se eu tenho backups, eu tenho que deletar os meus backups anteriores que tinham todas as contas também. Esse é um problema que vai ser complicado de resolver. Eu ainda não tenho uma resposta para isso. Certo, pessoal? Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma questão. Olá, só tive que dar uma saída rápida, eu tenho uma dúvida. No Diga. caso, o operador, ele já é fixo, então, no Brasil? Quer dizer, o operador não, perdão, o controlador. E, no caso, o operador seria a própria empresa em si, né? Ou o responsável direto dela. Então, eu tenho isso aqui. Certo. O controlador, ela é a empresa que é responsável por controlar aqueles dados. Certo? Isso aqui não é fixo, tipo, é fixo se for sempre eu, mas se o usuário quiser transferir, por exemplo, um serviço de nuvem, o controlador era Google porque eu usava o Google Cloud, mas se eu quiser transferir para a Amazon, eu posso ter essa opção de pegar meus dados ali e jogar para outro canto. Eu não posso ficar fixo a ninguém. Os operadores também podem mudar, isso vai depender das regras de negócio do controlador, isso pode sim mudar. E qual foi a outra pergunta, Gabriel? Não, foi tipo justamente, se o controlador qual seria a empresa, né, responsável por isso. Isso. O operador, no caso, se seria a empresa em si, por exemplo, uma startup, etc. Se seria Pode a gente, ser. né, no caso, como... Pode ser, mas mais comumente vai ser algum prestador de serviço para tu. Que, por exemplo, o teu negócio na XP é de análise de energia, certo? Você pega aqueles dados e tal. Teu negócio não é armazenamento de dados. O problema é serviço de terceiro, certo? Para isso, se não me engano, o Google. Sim. Pronto, o Google vai ser teu operador para armazenamento. Se tu usar, sei lá, a API da Inloco para saber por onde o pessoal está passando, a Inloco seria o operador B. Faz sentido assim? Pode. Mas, no caso, teria também alguma profissão, no caso, responsável dentro no caso, a empresa, a startup, sem ser o operador e controlador? Porque esse DPO, pelo que eu entendo, ele seria direto um cara do Google, da AWS, enfim. Não. O DPO é o encarregado pela proteção de dados. O DPO vai ser uma pessoa dentro da tua startup que vai ser responsável por todo esse trâmite. A responsabilidade do DPO promover treinamento para o pessoal, se ligar nas coisas, fazer auditoria. Se precisar de alguma coisa, ele que vai ser a pessoa que vai lidar com isso. Se eu tiver algum problema com algum cliente, com algum titular ou algo do tipo, que precisar da autoridade supervisora, é o DPO que vai interagir com essa autoridade. Massa. Certo? Pronto. Acho que sanou a dúvida. Ok. Pronto. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma pergunta? Porque se não tiver, então, eu acho que é isso por hoje, pessoal. E muito obrigado pela atenção, por todo mundo estar aqui, certo? E é isso por hoje. Vou terminar aqui. Valeu, Ladson. Foi massa. Muito obrigado, viu? Valeu, disponha. Obrigado a você por estar aqui.